A rápida disseminação do coronavírus, declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde, OMS, está causando pânico nos mercados financeiros, fuga de capitais, desvalorização de moedas em relação ao dólar e uma ameaça crescente de recessão global. Embora a situação tenha começado em países asiáticos, no cenário atual o surto está presente em pelo menos 114 países, infectou quase 120 mil pessoas e deixou mais de 4,7 mil mortos. A decisão da Itália de colocar em quarentena o país inteiro, além da rápida disseminação da doença no resto da Europa e nos Estados Unidos, o colapso dos preços do petróleo e a montanha-russa das bolsas de valores são fatores que fazem especialistas considerarem que uma recessão econômica global no primeiro semestre é quase iminente. Uma voz de alerta que começou a se espalhar entre a maioria dos economistas e investidores, especialmente agora que os casos de contágio estão aumentando rapidamente. Wall Street entrou em bear market na quarta-feira quando o índice da bolsa tem pelo menos 20% de queda em relação ao seu recorde de alta no ano, encerrando o período de bull market, quando a tendência das ações é de alta. No dia a dia, medidas de isolamento tomadas em alguns países e o medo do contágio afetaram fortemente o setor de turismo, com as companhias aéreas relatando perdas financeiras sem precedentes que as levaram a fechar rotas aéreas ou a operar voos fantasmas com quase nenhum passageiro. Além disso, muitas empresas pediram que seus funcionários trabalhassem em casa, enquanto o fechamento de fábricas na China e em outros lugares causou problemas nas cadeias produtivas globais. Nesse cenário, as empresas estão se preparando para relatar os resultados no vermelho, se o crescimento econômico estagnar. Com uma diminuição nos investimentos e menos consumo nas famílias, os efeitos econômicos da pandemia podem gerar um aumento no desemprego e estagnação na economia e nos salários. Há um mês, o cenário mais provável parecia ser um grande surto limitado à China e a outros países que sofreram efeitos relativamente menores. Isso agora parece otimista demais, acrescenta ele. Marcos Casarin, economista-chefe da América Latina na consultoria britânica Oxford Economics, projeta que a recessão econômica geral cairá no primeiro trimestre e terá vida curta. E os países que já estão em recessão, como a Argentina, por exemplo, verão uma recessão mais profunda, enquanto os que estão à beira de uma, como o México, serão arrastados para a recessão. Sobre como lidar com a crise na região, Casarin diz que a maioria dos governos praticamente não tem folga que permita relaxar a política fiscal, ou seja, menores taxas de juros, reduzindo o custo do crédito. O pior para a economia ainda está por vir nos próximos meses, escreveu Joaquim Fels em nota a seus clientes, consultor econômico global da PIMCO, Pacific Investment Management Company, empresa que administra fundos de investimento em larga escala. Ian Zils, economista-chefe do banco de investimentos Goldman Sachs, informou aos clientes que a duração e a profundidade da crise econômica dependem das medidas tomadas pelos governos. Resta ver se as autoridades de saúde podem atrasar materialmente a propagação do vírus por meio do aumento de testes, restrições a eventos com multidões e quarentena das pessoas infectadas. Neil Sherin, economista-chefe da empresa de análise Capital Economics, alertou que, se as condições piorarem, uma recessão acentuada, mas provavelmente curta, está chegando. E acrescentou que, à medida que o vírus se espalha, há uma boa chance de que o cenário mais negativo das projeções econômicas se torne o mais provável. Na pior das hipóteses, o crescimento econômico mundial poderia cair para metade do que havia sido projetado, queda de 1,5%, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, alertou nesta semana que o custo da crise na receita global poderá chegar a $2 trilhões. E que a duração e a profundidade da crise dependerão de 3 fatores: até que ponto e com que rapidez o vírus se espalhará, quanto tempo levará para que uma vacina seja encontrada e qual será a eficácia dos governos na mitigação dos danos.